Que a paz de Cristo seja com todos. Galera, estamos aqui para iniciarmos mais uma grande live para o canal e hoje o assunto é de extrema importância. O tema que estaremos debatendo e conversando em um debate no campo das ideias será o seguinte: o Deus bíblico é uma trindade? Estará debatendo aqui no canal nosso amigo Luiz e também o professor João. Nós já estaremos convidando os participantes e quero pedir para você que está assistindo deixar o seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais, compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe nos grupos do Facebook, espalhe esse debate, beleza? Está por aqui o Luiz e já vou colocar também o João, beleza? Sejam bem-vindos. Quem vai iniciar tanto se apresentando, como também já trazendo a exposição acerca daquilo que vai propor nesse debate, vai ser o nosso amigo Luiz. Professor Luiz, você está com a palavra, beleza? Você tem 6 minutos, fica à vontade. Muito bom, boa noite, Jadson, seu público, meu colega debatedor, João. Creio que vai ser bem produtivo. Sempre é um prazer, uma alegria muito grande falar da palavra de Deus, da Davar Elohim, e que nessa noite a gente possa tirar o melhor proveito ouvindo as duas partes e que isso seja um despertar para discussões mais profundas. Como eu já tenho feito, inclusive, ao longo de muitos debates, né? Eu tenho um canal, vocês puderem, inclusive, dar uma força lá, Teólogos com TH, Teólogos Luiz Eduardo, vocês acham fácil? Dá uma força lá no nosso canal, e tem muito conteúdo bom. A gente tem feito trabalhos, inclusive, sobre cada pedaço do que a gente talvez discuta aqui, vocês vão achar lives minhas aprofundando muito mais algumas questões. E aí, aproveitando o nosso tempo aqui, a guisa de introdução, trazer algumas coisas que eu sempre gosto de reforçar. Primeiramente, estou conhecendo agora, né, a cosmovisão do João. Vamos ver aí mais precisamente o que ele tem para nos apresentar também. Mas eu, particularmente, sou um trinitariano, creio no Deus bíblico, esse Deus que se revelou como um Deus, em essência, três pessoas. Sempre digo que essas são terminologias sistemáticas, né? A palavra trindade não está na Bíblia, assim como a palavra Bíblia não está na Bíblia e muitos outros termos, mas a grande questão é se os fundamentos estão lá. E eu sempre relembro isso. Há 3 fundamentos na doutrina da trindade, e que muitas vezes a gente vê o pessoal não entendendo, e muitos ataques são, na verdade, espantalhos. Então, o primeiro deles, e grande, é monoteísmo. Nós somos monoteístas, cremos que há um único Deus em essência. Há um só Deus, a Bíblia fala isso em vários momentos. Fundamento 2, o ser de Deus é constituído de 3 pessoas divinas, e nós também demonstramos isso. Fundamento 3, cada pessoa é de modo pleno Deus. Bem, se esses 3 fundamentos são verdades, eu não preciso chamar de trindade. Já está aqui, desenhado, a doutrina da trindade. E isso vale a pena dizer dentro de um contexto do que Agostinho já falava, Lutero também reforçou de modo mais próprio, que Deus é um Deus abscônditos e revelatos. Ele se esconde e se revela. Ele se revela o suficiente para aqueles que querem o conhecer, como Jesus mesmo falava por parábolas. O Deus do Antigo Testamento, Isaías 6, também fazia assim. Outro elemento importante é a revelação progressiva. Deus ele se revela progressivamente. No Novo Testamento isso fica muito mais claro. No Antigo Testamento havia a sombra das coisas futuras, e que elas vão se confirmando cada vez mais, mas é óbvio que já temos um embrião e um germe de muitas coisas que viriam, e imagino que o nosso foco justamente vai ser o Antigo Testamento, e então será um prazer e uma alegria falar dessas coisas de um modo que às vezes muito pouca gente conhece. E isso, claro, dentro do contexto, então, não da teologia sistemática diretamente, mas brotando da teologia bíblica. Uma outra matéria, uma disciplina que o pessoal conhece pouco ou conhece mal, né? Uma das disciplinas que eu leciono também, além do hebraico e outras. Gerhard Voss já dizia: a teologia bíblica é o braço da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrado na Bíblia. E é justamente da Bíblia que então nós queremos tirar Deus se revelando na história e no modus operandi dele, para então chegarmos às nossas conclusões. Vamos olhar, analisar os dados, sem preconceitos, e deixar que as conclusões cheguem. Não tenha medo das implicações. Se a implicação é uma doutrina da Trindade, se a implicação é saber que Deus é de fato um Deus único, mas um Deus plural ao mesmo tempo, qual que é a melhor forma de explicar isso filosoficamente? Bem, filosoficamente são implicações, a gente pode discutir,
mas biblicamente não temos como negar. No segundo momento, filosoficamente, se precisar, também conversamos sobre isso. Também gostaria de reforçar, né, eu tenho um livro publicado pela Editora Promessa, com ISBN, tudo certinho, que é o Comentário Trinitário da Bíblia Sagrada. Foi um esforço, acho que um dos mais importantes na minha vida. Há textos ali que pouquíssima gente conhece, alguns ali talvez nenhuma pessoa conhece, posso dizer. Tem uma versão, uma segunda edição, que se Deus quiser eu pretendo lançar até o ano que vem, Deus permita, mas tem poucas unidades da versão 1 e eu espero, aproveite, ainda há tempo de adquirir. Não é um merchandise aqui, eu acredito, eu não ganho muito com esse livro, mas eu fico feliz realmente em divulgar a palavra de Deus. Esse material foi algo que eu desejei, algo que eu queria ao longo da minha caminhada cristã, desde a minha juventude, tive embates teológicos nessas áreas, e dediquei a minha vida a isso. Então essa doutrina, eu acho que é uma abordagem que não existe, até eu conversei com vários teólogos, não existe uma abordagem como essa, de comentário bíblico sobre Trindade, Gênesis e Apocalipse. Estou fazendo um trabalho mais robusto, inclusive, e se Deus quiser, eu desejo que outros teólogos também possam fazer o mesmo nos próximos anos. Então fica essa recomendação. E mais uma vez, reforçando aos queridos, né, que talvez uma das coisas que seja colocada, se eu entendi bem a visão do meu oponente, então desde já quero deixar claro para não termos nenhum espantalho, não estou dizendo por parte do professor necessariamente, mas pelo próprio ouvinte, nós somos monoteístas. Deuteronômio 6, 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois podemos discutir também sobre a palavra Echad e Ahid, que sim. Marcos 12, 29, o Novo Testamento também fala disso. O nosso Deus é o único Senhor. Um Deus único, como João 5, 44 fala. E João 17, 3, como o único Deus verdadeiro. Romanos 3, 30, existe um só Deus. Nós cremos nisso. Porém, não é só isso. E um dos grandes problemas seríssimos na teologia é quando eu fico com parte da verdade. Não fique com parte da verdade. Uma parte da verdade é que há um único Deus, mas há 3 fundamentos. E esses outros 2 é que eu pretendo mostrar ao longo desse debate. Ok, meus amados? Então, que Deus abençoe, um prazer. Vamos em frente. Vamos ver o que a Escritura tem a nos dizer. O nosso foco talvez aqui não seja Beritz Hadashah, mas de fato, então, vamos mostrar a Escritura, seja ali na Torá, na Neviim, na Ketuvim, será um prazer e uma alegria. Deus abençoe. Valeu, irmão Luiz. Galera, ambos os dois são professores de hebraico, então teremos uma conversa de alto nível essa noite. Quero passar já a palavra para o professor João. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. E ele está com a palavra, liga seu microfone, professor, e pode se apresentar e também falar acerca do tema e já apresentar a sua visão. Muito bem, Jadson, um prazer mais uma vez estar aqui com você, nossa segunda vez aqui, né? Depois daquela conversa magnífica com o professor Lucas Banzoli. E quero agradecer primeiramente a você pelo convite e a toda a tua equipe aí, que, na verdade, sempre nos trata com deferência e com respeito, e muito honrado pelo convite. E também quero agradecer ao Lucas, né, que fez a ponte aí entre a gente, mais uma vez. Lucas aí, Lucas Gomes, grande camarada, grande amigo meu. E também agradecer a presença do professor Luiz, e meu distinto oponente, e vai ser uma conversa bem interessante, eu acredito, porque são visões de mundo distintas, mas que, na verdade, de certa forma, estão buscando o mesmo objetivo, né? Esse objetivo maior. A visão que eu carrego comigo é aquela que está exarada dentro da perspectiva da Torá, dos profetas e dos escritos sagrados. Basicamente, daquilo que eu aprendi a partir também, obviamente, com a contribuição do judaísmo, que eu estudei entre os anos de 96 e 98. Já fazem alguns anos. Sim, eu já sou avô também, então o tempo passou. Então, o que acontece é o seguinte, a minha visão de mundo, porque quando se coloca a ideia judaica, eu não estou aqui para defender, obviamente, uma posição judaica, até porque judeu eu não sou judeu ortodoxo, eu sou apenas um estudioso das fontes judaicas, um estudioso da escritura judaica, e me considero um monoteísta pela visão
da própria tradição judaica, que chama isso de Bnei Noach, que são filhos de Noach, ou seja, são não-judeus, são gentios que seguem o monoteísmo judaico estrito. Seguem também a parte ética da Torá, da lei divina, mas não seguem a sua liturgia em si. A sua liturgia é entendida como apenas herança, a Morashat Yaakov, a herança de Jacó, e nós deixamos, então, essa parte litúrgica, essa parte ritualística para o povo judeu, que na verdade, de acordo com Shemot 19, 5 a 6, o nosso sacerdócio. Então, nós somos apenas receptores das benesses desse sacerdócio israelita, conforme exarado por Shemot 19, 5 a 6. Então, seguimos paralelos, caminhando junto com os destinos do povo judeu, reconhecidos por eles como tais, né? E essa é a minha visão de mundo, essa é o meu posicionamento hoje. Assim sendo, seria óbvio que eu estaria aqui hoje para postular o posicionamento judaico, a posição judaica com relação à questão da divindade em si. É conhecido de todos que o judaísmo foi, na verdade, digamos assim, a primeira expressão monoteísta na história humana. E, pelo menos, aquela que mais teve sucesso, digamos assim, né? Se houve outras anteriores a essa foi a que mais teve sucesso por conta justamente da sua expressão no mundo e pelo fato de ter influenciado o mundo a tal ponto de que hoje nós temos um mundo que, pelo menos, se declara mais monoteísta do que politeísta, né? Felizmente. Nós sempre dizemos Baruch Hashem por isso. Mas a grande questão quando você chama isso para o estudo, para a averiguação e para as evidências, a gente precisa questionar quão monoteísta é a minha posição, né? E, na verdade, nós estamos aqui justamente para tratar disso. A Torá, ela menciona a unidade absoluta de Deus, assim como todos os profetas o proclamaram, né, como um Deus uno, indiviso e indivisível. A unidade é algo recorrente na tradição e no próprio texto bíblico. Então, esse é o nosso posicionamento, é justamente isso que estamos aqui para defender hoje, para tratar, claro, dentro do respeito e da consideração e, obviamente, do diálogo, né, que nós pretendemos empreender. Então, a unidade divina e a unicidade divina absoluta é aquilo que a Torá defende, é aquilo que o judaísmo defende, é aquilo que eu também postulo. Vamos verificar as fontes, vamos verificar, então, os textos, vamos verificar as sugestões, então, do nosso amigo professor Luiz, e o que ele tem a colocar sobre isso, e a gente vai, então, discorrer ao longo dessa conversa sobre essa temática. Eu espero que seja realmente proveitoso para todos. Muito obrigado, Jadson. Ok, professor João, valeu. Agora eu vou passar a palavra para o professor Luiz. Ele vai ter 2 minutos para fazer a primeira pergunta desse debate. Luiz, você vai fazer a pergunta, ok? 2 minutos, fica à vontade, liga o microfone. Ok. Ok, professor João e colegas, então vamos lá. A primeira pergunta, ela está baseada em Ezequiel capítulo 1. Lá em Ezequiel capítulo 1, nós ouvimos, versículo 25 em diante, diz que ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das cabeças, para quem conhece a visão lá, né, dos anjos e a do trono, a pedra de safira, e aí aparece um semelhante a um homem, a figura de um homem. Nós sabemos ali que é Deus Pai, né, o Senhor, Jeová, Yahvé, Yahweh, Yud, Revavirê. No versículo 27, a cor dele é de âmbar, preste atenção nisso. A aparência é de fogo. O aspecto dos lombos dele, e daí para cima, e daí para baixo também, ele vê a semelhança do fogo e um resplendor. E aí ele fala dessa glória do Senhor, né, essa kavoda de Adonai. E qual que é a reação dele, então, do profeta, quando vê essa visão? Ele cai sobre o seu rosto.
e ouve a voz de quem fala. Diante de todos esses detalhes, professor João, eu gostaria de comparar ainda mais um pouco no capítulo 8, porque lá aparece de novo também um semelhante com o aspecto do fogo, de novo, aos lombos, de novo com âmbar, ele estende a mão, e o versículo 4 do capítulo 8 diz: eis que a glória do Deus de Israel estava ali, mais uma vez. Quando nós olhamos para Ezequiel 9, mesma coisa, a glória de Deus, o homem vestido de linho, e esse homem vestido de linho vai aparecendo em Ezequiel, não é coincidência, né? Apareceu, né, sobre a cabeça dos querubins em Ezequiel 10 também uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono, e falou o homem vestido de linho, aí o homem vestido de linho interage. Então sabemos que são duas pessoas distintas, já tem aí, duas pessoas distintas, não é a mesma? Ok. Então se levantou a glória do Senhor e encheu a casa de uma nuvem, ok, então tem essa ideia da glória do Senhor enchendo a casa, né? Quando nós vamos, agora a pergunta, quando eu vou para Daniel 10, a partir do 5, aparece o homem vestido de linho, só que agora é ele, ó. O rosto dele resplandece como relâmpago, os olhos dele têm tocha de fogo, tá vendo que é as mesmas descrições de Deus? Os pés brilham como bronze polido, a voz é como de uma multidão, e ouvindo o som das palavras dele, desse homem vestido de linho, eu caí, exatamente como se cai diante do Deus Jeová. A minha pergunta é, como você entende essa correlação entre Ezequiel e Daniel? Beleza, professor João, liga o microfone. Ok, Jadson. Você Bom, pode comentar, você compreendeu a pergunta dele? compreendi, sim. Beleza, fica à vontade, pode ir. Bom, a escritura, ela é, na verdade, ela traz muitas percepções semelhantes a essa que o professor Luiz colocou, e não é apenas nos profetas, ela traz essas percepções de teofanias, teofânicas, desde a Torá até os profetas. Nós percebemos isso. Com relação a ser pessoas distintas, aí talvez seja objeto de maior aprofundamento, talvez, eu acredito. Mas essas experiências teofânicas, para quem não conhece o termo teofania, para a audiência que não conhece, isso significa manifestação divina. Isso significa manifestação do próprio Deus. E todas as vezes que isso ocorre, nós temos um ambiente de uma visão. Uma visão não é algo que se passa no mundo físico, é algo que se passa num plano espiritual, num plano elevado, né, onde o profeta está em êxtase profético. Então, ele não está experimentando a matéria em si, ele não está experimentando o contexto concreto da coisa em si, mas ele está experimentando a visão, a percepção, assim como Isaías, por exemplo, esteve no trono, diante do trono celeste, no capítulo 6, quando do seu chamado, da sua vocação, né? E nós temos essas experiências e essas imagens de teofania em todo o texto da Torá. Então, de certa forma, não há uma expressão externa, uma exteriorização da divindade, mas é algo que ocorre no plano puramente espiritual, puramente da visão. Como aconteceu, por exemplo, com Isaías, repito, com o próprio profeta Ezequiel, que é, logicamente, o termo empregado ali é a razão, é a visão, da mesma forma como tantos outros tiveram essas visões, né? E é importante deixar claro que visões não são exteriorizações no mundo físico. Não existe a experiência física com aquilo que não é físico, né? Desde o Shemot, capítulo 3, nós vemos a expressão Malach Yud Rei Vav Rei, o anjo do Senhor que se manifesta, por exemplo, na sarça ardente, e ele mesmo diz, eu sou o eterno teu Deus, o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. São expressões teofânicas, né? Mas nunca é a expressão do próprio Deus, como o próprio Shemot, capítulo 3, diz bem claro, que o anjo do Senhor se manifesta a Moisés. E ele tem aquela visão, né? Eu repito, é mais uma coisa do aspecto não tangível, não físico, ninguém tem uma experiência física com o Criador, com o Deus, o Eterno, mas apenas uma experiência espiritual, uma experiência que transcende o físico, transcende a matéria.
Ezequiel é o mesmo caso. Aliás, essa experiência de Ezequiel, que nós chamamos de Maaseh Merkavah, na tradição judaica, representa a ideia da experiência profética última, né? Coisa que todos os rabinos antigos queriam, inclusive, experimentar isso, esse contato com o divino de uma forma, digamos, tão íntima, tão coerente com todo o contexto. Então, não foram experiências físicas, foram experiências espirituais, transcendentais, acerca, logicamente, que na visão precisaria de uma imagem para que ele pudesse ser representado, porque ele é o absoluto, e o absoluto não se representa na matéria. O absoluto a matéria não pode conter o absoluto. A finitude não contém a infinitude. O finito não pode conter o infinito. Porque se o finito pudesse conter o infinito, simplesmente deixaria de existir. Se o físico pudesse comportar aquilo que não é físico, que é transcendente, que é eterno e que é infinito, o finito deixaria de ser aquilo que é. Então, obviamente, o eterno não ocupa lugar no espaço, lugar na matéria. E é preciso entender isso, então, como imagens teofanias, representações da divindade. Ok, professor João. Professor Luiz, 5 minutos, fica à vontade. Ok, ô Jadson, se você puder me avisar quando faltar 1 minuto, tá bom? Porque a tela tá travada aqui por causa de um problema aqui de conexão minha, tá bom? Ok? Sim, ok. Tá joia. Então, respondendo aí o João, né? Então, João, Ezequiel 9, se eu entendi bem a sua tese, né? O homem vestido de linho, então é o mesmo que aparece no início do livro de Ezequiel, que seria o mesmo que está no trono, mas não é o que o texto nos diz, pela minha compreensão, porque Ezequiel 9, a partir do 2 e 3, vai dizer, no 3 diz que esse homem, né, que é Deus, ele clama ao homem vestido de linho, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, ele até um dando ordem com o outro, há uma interação clara de duas pessoas. Acho que aqui a gente já resolveria a questão. Quando você menciona a questão de não ter interação física, no meu debate com a Tafona, eu explico os 3 tipos, né, de manifestações divinas e como elas às vezes se sobrepõem. Eu não teria tempo suficiente para te falar agora, né, mas tem, inclusive, sobre o anjo do Senhor, 3 debates seguidos com a Tafona em que eu exploro bastante esse tema, eu recomendo para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Mas eu queria deixar alguns detalhes. Por exemplo, em Gênesis 18 e 19, o Senhor aparece também para Abraão, Vairai Laiv Adonai, Gênesis 18, 1. E no versículo 4 diz que lavou os pés, Verahatsu Hagleihem, apresentou-se fisicamente, sim, e tomou coalhada e leite, Vaikar Remá Verhalav, está lá no verso 8. Então, no versículo 8, ele também toma coalhada e leite. Não me parece que não existe essa questão física, embora eu reconheça, sim, que há muitas questões vinculadas à visão, tá? Então, só uma observação. Voltando ao ponto principal. O ponto principal é, Ezequiel, ele trata Deus de um jeito, o homem de linho a gente sabe que é outra pessoa, mas esse homem de linho em Daniel é tratado exatamente como Deus. Por quê? Nós vimos já em Ezequiel 10 as descrições, que eu já falei na primeira parte aqui da minha pergunta, a forma como se reage a ele, inclusive, porque também cai, quando vê essa figura, cai, então claramente é uma visão divina. E para ter mais certeza ainda, esse filho do homem, esse homem de linho, ele também é tratado no livro de Daniel em alguns outros momentos. Por exemplo, no capítulo 7:13, vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. No Antigo Testamento, aparecer entre as nuvens, João e colegas, é uma imagem usada exclusivamente para figuras divinas. Isso quem diz é o próprio Bauman, citando McDowell. Ou seja, o próprio fato dele vir com as nuvens já mostra que é Deus. Mas agora já sabemos que é Deus, mas não é aquele que está sentado no trono. Olha só, vamos encaixando as peças. Para mim aqui está bem clara essa questão. O filho do homem de Daniel, ele faz clara referência, então, a uma figura divina, o Senhor soberano cujo reino é eterno, e não como uma mera teofania, a mesma teofania que seria daquele homem sentado no trono. É muito interessante, inclusive, e esse aqui é o ponto que eu queria chegar, que isso também prova messianidade. Por quê?
Lá em Daniel 9, vai dizer que o Messias, o príncipe, viria, no versículo 25. No versículo 26 de Daniel 9, depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Opa, então o Messias tem que ter vindo. O que vai acontecer? Depois disso, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Para um pouquinho, gente. Aqui tá todo o segredo que a gente precisa conhecer agora sobre a messianidade de Cristo, esse que é Deus. Por quê? O santuário seria destruído depois da vinda do Messias. E esse santuário, quando está sendo profetizado em Daniel, é o segundo templo. Aquele segundo templo lá da época de Ageu. Gente, esse santuário foi destruído em 70 depois de Cristo, com a invasão do general Tito. Hoje o que nós temos lá é o Muro das Lamentações. Então, o Messias tem que ter vindo até o primeiro século, antes de 70 depois de Cristo. Qual que é o único, e nem melhor, o único candidato de fato factível? Jesus. A tal ponto que, segundo consta, alguns acadêmicos chegaram a propor que Daniel errou a profecia. Por quê? Porque eles não creem na messianidade de Jesus, e aqui está muito claro. O Messias tem que ter vindo no primeiro século, de acordo com a profecia de Daniel 9, versículo 25 e 26. Isso é maravilhoso, e não há dúvidas, então, de que o santuário foi destruído, até porque nós temos a Tisha B'Av, que é justamente o dia de luto pelo templo destruído. E o livro das Lamentações fala disso. Oi? 40 segundos. Ok. Então, a pergunta, ela é respondida claramente dentro desse circuito correlacionado entre Ezequiel e Daniel, não apenas que esse filho do homem é Deus, mas que esse filho do homem é o Messias que tem que ter vindo até o primeiro século. Não é algo complexo, é algo claro. De acordo com Daniel, o Messias teria que ter vindo até o primeiro século. Vários rabinos entenderam que Daniel errou a profecia. Daniel quase foi excluído da Bíblia hebraica, segundo consta em alguns acadêmicos. Então, gente, isso é maravilhoso para a gente pensar. Inclusive, a gente viu a glória, né? A glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Quando que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira? Quando o Messias pisou no templo, o Deus encarnado, no primeiro século. Foi lá que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Senão, nenhuma dessas profecias teriam sido cumprida. Valeu, professor Luiz. Agora o professor João vai fazer a pergunta, 2 minutos. Fica à vontade, professor João. Faça a pergunta para o irmão Luiz. Vai lá. Ok, bom, muita coisa para falar em 2 minutos, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Começando por Gênesis 18, por onde ele começou, professor Luiz, porque lá aparece realmente Yud Rei Vav Rei, né, e etc. Desculpa, João. Desculpa interromper, perdão, pode até dar o tempo para ele. Não sei se ficou claro, Jadson, que é ele quem pergunta agora, né? Ficou claro, professor? Sim. Quando tiver faltando 1 minuto, professor João, você pode comentar, mas aí você faz a pergunta, tá bom? Certo, eu posso comentar agora e depois fazer a pergunta no final, então é isso? Sim, porque aí ele vai responder, aí você vai ter a réplica depois. Tudo bem, tá ok. Ok, vamos lá então? Bom, sobre Gênesis 18, então, começando por onde o professor Luiz começou, onde aparece, inclusive, Yud Rei Vav Rei, aparentemente visitando Abraão e tal. Bom, eu não vou entrar no mérito da tradição judaica aqui, apenas o texto bíblico. Mas eu quero lembrar João, capítulo 1, verso 18, onde se lê, né, que Deus nunca foi visto por alguém. Então, se Abraão viu a Deus, então o Novo Testamento é falso. Né? Então, Abraão não viu a Deus. Abraão viu, na verdade, o emissário de Deus. E eu concordo com João, capítulo 1, 18. Eu não sei, obviamente, se, né, as pessoas entenderam realmente o que João 1,18 quer dizer. João 1,18 diz bem claro, ninguém nunca viu a Deus. Abraão não viu a Deus. Abraão não viu Yud Rei Vav Rei. Abraão viu, na verdade, o emissário, assim como Moisés viu na sarça ardente o Malach Yud Rei Vav Rei, o anjo do Senhor. Então, isso é bem simples de se resolver. Né? Dentro do próprio Novo Testamento, isso se resolve, na verdade. A questão de Daniel e o Barenash, lá do capítulo 7, em nenhum momento o Barenash é chamado, o filho do homem é chamado de Deus. Pelo contrário, ele recebe o reino. Se ele recebe o reino, é sinal que ele não tinha o reino. Então, ele não é a figura divina que se pretende mostrar. E o próprio capítulo 7 de Daniel mostra na sequência, quando Daniel interroga um
dos santos que estavam naquela visão... Pergunta. Exato. Então, a questão é a seguinte, como se resolve essa questão do Barenage, do Filho do Homem, sendo que, na sequência, Daniel mostra que é o povo dos santos do Altíssimo que recebe o reino? Entendeu a pergunta, Luiz? Professor Luiz, Entendi. compreendeu? Beleza, fica à Aham. vontade, 5 minutos. Depois, o professor João vai ter 5 minutos. Vai lá. Ok. Primeiramente, o professor João citou João capítulo 1, versículo 18. Eu não sei se ele crê na Berit Hadashah, né? Mas de acordo com... Inclusive tem um debate meu que eu falo só sobre essa perícope, né, do versículo 1 ao 18. O versículo 8 que ele citou é um inclusio. O inclusio era justamente um recurso grego da época em que você começava uma tese e terminava ela mais ou menos da mesma forma, reformulando alguma questão. No versículo 1 ele já falou: Enarhen rologos kai rologos emprostonteon kai teosen rologos. E o verbo era Deus. Eu posso discutir depois sobre essa questão, né? Não quero perder meu tempo explicando o versículo 1, já expliquei em vários momentos, em outros debates, né? Mas era Deus, e a tese dele se repete, então, no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, monógenes, que a melhor tradução ali é único do tipo do Pai, como os acadêmicos revisaram nas últimas décadas isso, eles tinham outra opção ali de tradução, mas se confirmou muito mais plausível, único do tipo do Pai. E isso prova, então, João em si é uma prova da divindade de Cristo. Quando o João citou a questão de ter visto Deus em sua essência, eu também não creio que Abraão viu Deus em sua essência, tá? Então vamos clarear a minha proposição apenas. A minha proposição, João, é que Abraão viu o Cristo pré-encarnado manifestado numa cristofania, realmente, uma teofania do Filho de Deus, porque já vimos que essas pessoas são distintas, conforme vimos em Ezequiel e Daniel. E vimos que esse, inclusive, ainda quero chegar lá em Gênesis, mas em Gênesis 18 e 19, ele se mostra como Deus, é tratado como Deus aqui na Terra, e a proposição, então, é que ele viu justamente Cristo em sua teofania. Haja visto, isso é muito bacana, muito profundo. Por quê? Porque, de fato, nem mesmo Moisés viu Deus em sua essência. Eu mesmo explico isso em outros tratados. Quando você vê a questão da face de Deus, a panim, ou ain, né, o próprio olho a olho, você não vê a Bíblia dizendo que eles viram Deus em sua essência. A prova disso é que o próprio Moisés, mesmo falando face a face com Deus no monte, pede para ver a Deus, né, a glória de Deus, no final da sua vida, lá no Monte Nebo. Então, sim, nós temos uma proposição clara de que Jesus apareceu e sim, ninguém jamais viu a Deus na sua essência, mas viu o Filho de Deus pré-encarnado, plenamente Deus, em sua cristofania. E dessa linha de argumentação, não foge muito da sua, que já começou dizendo sobre a teofania. É uma teofania, mas é uma teofania de Cristo, do Filho, não do Pai. E isso a gente comprova quando estuda mais profundamente quem é esse Filho de Deus, esse Filho do homem também, esse que vem com as nuvens, como nós já mostramos, que são elementos ali claramente divinos. E aí, assim, o Filho não é chamado de Deus em Daniel, ele é tratado como Deus. Ele é tratado como Deus, as pessoas caem quando vê ele. Esse é o primeiro ponto formidável. E da revelação progressiva, tudo aquilo que eu já havia dito. E sim, ele é chamado de Deus, eu vou mostrar em outros textos. Inclusive Isaías 9. Isaías 9 fala que ele é o Deus forte, El Gibor, que no capítulo 10, 21, logo em seguida, em Isaías, chama Deus Pai de El Gibor. Mas agora, esse Messias prometido, esse filho que vai nascer também é El Gibor, olha só. Então, assim, ele recebe o reino. Isso é uma contradição? Não. Isso é justamente a economia da Trindade que nós vamos descobrindo cada vez mais claramente, tanto já aqui, no Antigo Testamento, né, mas também no Novo. E ele é tratado como Deus, mas sim, ele recebe o reino porque existe uma economia nesse relacionamento, assim como existe na família, né? A mãe se submetendo a mulher se submetendo ao marido, por exemplo, não tira dela a importância ontológica, ela não é inferior ao homem por se submeter ao marido. Cristo se submete ao Pai, nós vemos isso no Antigo e no Novo Testamento. Isso é maravilhoso, é uma questão de papéis, não de essência, não de importância, e claramente a gente vê isso na sequência dos textos. Onde que eu queria chegar aqui? Gênesis 18, 19 e 24, é uma dessas provas, que temos duas pessoas mais uma vez, porque no 19 de 24... Um minuto, né? Tem muita coisa para dizer, então a gente tem que selecionar alguns, mas em Gênesis 19, 24, diz assim, em vez de Adonai, vou usar Yavé, né? Vai Yavé rimtir a Sedom ve'aramora gafarit ve'esh me'erti Adonai, ou Yavé, mim hashamayim. Não é muita coincidência que justo agora em que aparece
Jeová na terra, ele interage com Abraão e tudo mais. É muita coincidência. Você não vai ver isso em outros textos. Logo aqui, esse que está na terra, os outros dois são anjos, nós percebemos pelo contexto. Quando chega aqui no capítulo 19, esse que é tratado como Deus, que age como Deus, manda fogo da parte de Jeová no céu. Existe um Jeová na terra mandando fogo de Jeová do céu. Esse texto, eu sei que tem várias formas de tentar argumentar contra ele, mas eu digo que ele é indefensável em vários aspectos, tanto linguísticos como contextuais, porque justo agora que ele aparece na terra, aparece uma expressão muito rara como essa, em que Jeová faz chover fogo de Jeová do céu. E Jeová que está na terra, mandando fogo. Valeu, professor Luiz. Agora o professor João. 5 minutos, liga o microfone, pode falar, fica à vontade. Okay, muito bem, obrigado, Jadson. É o seguinte, bom, professor Luiz, é o seguinte, a questão do Gênesis 18, a síntese cristã é que houve ali uma manifestação divina, mas na pessoa de Cristo, né? Ou seja, seria uma cristofania, digamos assim. Bom, como eu, obviamente, não vou usar aqui necessariamente o Novo Testamento, até porque, na verdade, eu vejo por uma outra ótica, mas eu vou usar elementos, porque são elementos os quais, por exemplo, o senhor, professor, acredita, crê. Voltando a João 1,18, ele deixa muito claro que ninguém viu a Deus, só que essa parte, em sua essência, é algo que foi acrescentado, é algo que não está no texto, né? É um comentário, na verdade. Eu respeito o comentário, mas não está no texto. Até porque, na verdade, existem variantes desse texto que, ora é o Filho unigênito, ora é o Deus unigênito, dependendo da tradição textual, como nós bem sabemos aqui, estudiosos como somos. Então, quando aparece em Gênesis 18 essa visão de Yud Rei Vav Rei, digamos assim, a proposta é a mesma do Êxodo capítulo 3, do anjo do Senhor, que está ali justamente representando. Como diz, inclusive, em outro momento, quando o arraial de Israel está se movimentando pelo deserto, o Eterno diz, siga as palavras desse anjo, por quê? Porque o meu nome está nele. O meu nome está nele. Agora, a questão é a seguinte, ainda que se use a ideia do anjo em relação ao próprio Cristo, eu quero lembrar também que o próprio Novo Testamento deixa muito claro que Deus não usou de anjos para trazer a redenção ao mundo, por exemplo. Precisaríamos acreditar, então, em Jesus como se fosse um anjo, o que, na verdade, a própria teologia cristã rejeita isso, seguramente. Com relação ao Bar Enash do Daniel capítulo 7, eu devo insistir mais uma vez. Ele é uma figura que está num cenário em que as pessoas se inclinam para ele, porque são as nações do mundo se inclinando em relação àquele povo que vai receber o reino. Porque o próprio texto de Daniel 7 deixa claro, ele esclarece, o próprio texto esclarece quem é o Bar Enash, quem é o Filho do Homem. É o povo dos santos do Altíssimo, é ele que recebe o reino, o poder e a glória. E as nações se curvam diante dele, como atestado, inclusive, por Isaías capítulo 61. Né? Então, essa temática, ela foi, obviamente, empregada no cristianismo para representar a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Só que o próprio texto de Daniel 7 explica muito bem quem é. E é uma coletividade, não é um indivíduo. A questão é, também entendo essa questão da economia, de passar o reino para o Cristo e tal, só que assim, na economia da Torá, por exemplo, do Tanakh, isso não procede, porque o próprio texto interpreta ele mesmo. Ele não fala que o Bar Enash é o Messias, ele fala que o Bar Enash é o povo dos santos do Altíssimo. Basta discorrer sobre todo o capítulo. É muito simples para verificar isso. E com relação a Daniel 9, eu gostaria, a minha pergunta, aliás, já vou deixar aqui previamente estabelecida, é se existe o artigo definido no termo Mashiach, em Daniel 9:26. Porque Mashiach, nós sabemos que um termo, quando não tem artigo definido, ele está indefinido. Então não é o Messias, e sim é um ungido. Então, os judeus não acreditam que essa profecia seja messiânica, por conta disso. Porque não existe a presença do artigo definido.
Então, Mashiach representa, então, na verdade, um ungido, que, de acordo com a percepção judaica, não é o Mashiach, mas sim é um sumo sacerdote. Aliás, o último sumo sacerdote da linhagem arônica, que foi morto na época dos Macabeus. Por esta razão, então, que existe uma ideia cristã, por exemplo, que os judeus estão escondendo alguma coisa. Não está escondendo alguma coisa, é que não existe o artigo definido ali. Então não é o Messias, é um ungido que foi morto e que na sequência viria toda a destruição causada por Antíoco e, subsequentemente, o povo, o príncipe do povo que há de vir, que seria Roma, que destruiria o santuário e a cidade, a sequência histórica dos eventos. Mas ver, por exemplo, o Messias em Daniel 9:26, sem um artigo definido, sem o rei Raediá ali, Icaret Mashiach, não é Icaret HaMashiach, é Icaret Mashiach. Então, não dá para ver Mashiach ali. Valeu, professor João. Agora o Luiz vai fazer a segunda pergunta dele. Pessoal, quem puder mandar um superchat para apoiar o canal, para contribuir com o nosso trabalho, mande aí, mande sua pergunta, beleza? Luiz, a sua segunda pergunta agora, tá bom? Liga o microfone, fica à vontade, pode ir. Uhum. Tentando só acrescentar alguns comentários já do que o João falou, se em sua essência não pode ser uma interpretação correta de João 1:18, então teríamos contradição também na própria Torá, porque lá você vai mostrar, a gente mostra Moisés vendo face a face, mas a própria Bíblia diz que ninguém viu a face de Deus. Então acho que está respondido. O Antigo Testamento faz o mesmo. Malach é um termo genérico para enviado, isso pode se referir a homens, a juízes, a pessoas ou a anjos, ou ao Filho de Deus, que é como nós cremos desse anjo do Senhor. O nome está nele, é uma forma hebraica que eu mostro em outro debate, João, que só acontece para ele. Quando fala de Israel ou qualquer outro, o nome nunca está do mesmo jeito. Está nele porque, de fato, é o Filho de Deus ali. Tá? E aí, se não fosse isso, eu entendo que seria o mesmo problema, permita-me, né, com respeito, mas eu vejo esse paralelo com a própria Igreja Católica e o problema da iconoclastia, porque se esse anjo não é Deus, ele é tratado de um jeito que me parece até blasfemo, né? Parece uma espécie de idolatria. Por exemplo, Josué e os pais de Sansão, quando vêm eles, Manoé, eles se dobram, eles tratam ele como Deus. Aqui também em Gênesis 18 nós vimos isso. Josué se prostra diante dele, eu sei que existe aqui a questão de prostrar como reverência ou como Deus, só que aqui está claro que é uma adoração, inclusive por causa de Josué 5:15, que fala, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que está é santo. Não me parece que Deus faria isso com uma criatura representando ele. Isso seria um problema... 35 okay. segundos. Né? Vamos fazer a nossa pergunta, depois a gente fala de Daniel 9 do artigo definido, mas só resumindo, Gênesis 1 também tem o mesmo problema, Bereshit, não está lá Bareshit, então não existe isso sempre, tá? Existem variações em que não precisa do artigo definido. Minha pergunta está especificamente aqui no texto deixa eu só pegar, Gênesis 48:15, rapidinho, e abençoa José dizendo que o Deus, aqui sirva seus pais, que o Deus que tem sido meu pastor, só que no versículo 16, João, ele fala, o anjo que me redimiu. Aí tem uma palavra lá, um verbo no pielo, tá no pielo ali, para todos esses três. Abençoe esses meninos. É a mesma pessoa. O Deus, em outras palavras, o Deus, em outras palavras, versículo 16, o anjo. O anjo aqui está sendo tratado diretamente como Deus, não como representante de Deus. Concorda? Essa é a pergunta. Ok, o texto base você pode falar, e o versículo também. E, João, você tem 5 minutos, tá bom? Fala aí, Luiz. Qual que é o texto? Ficou claro aí o texto? É Gênesis 48, versículos 15 e 16. Valeu, professor Luiz. Professor João, pode responder, 5 minutos, fica à vontade. Muito bem. Vamos começar pela bênção, você está falando pela bênção dos meninos, é isso, professor Luiz? Oi, não entendi. A bênção de Efraim e Menashe? Perfeito, é isso aí. Okay. Volta o tempo dele, Kleberson, fazendo um favor, tá bom? Pode ir, professor João. Perfeito. Bom, na mesma proporção, nós encontramos, por exemplo, o Malach lutando com Yaakov, com Jacó, e ele fala em abençoar. Né? Só que ele subverte esse anjo. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um Deus sendo subvertido. Um Deus sendo vencido. Eu acredito que ninguém consegue observar aqui um Deus sendo vencido e sendo subvertido. Então não era Deus, era um anjo. Né? Então, na mesma proporção, e ele pede, me abençoe. Não te deixo sair, não te deixo ir embora sem que você me abençoe. Então, bênçãos de anjo
é uma coisa recorrente na Torá, pelo jeito, e bem evidente, né? Essa é uma questão bastante relevante. Sobre a questão do artigo definido, o Bereshit, de fato, não tem artigo, e muitos tradutores colocam no princípio, só que o Rashi, que é um comentarista judeu medieval, ele não traduz assim, ele traduz com um princípio. Então, quer dizer, se as traduções colocam assim, isso não significa dizer que é realidade. Eu quero até alertar todo mundo aqui que as Bíblias que vocês têm não é no princípio, é em um princípio, né? Agora, com relação ao termo Mashiach, isso é uma coisa realmente séria, eu acredito, porque vai precisar do artigo definido para dizer que é o, porque uma vez que o termo Mashiach, ele é usado para sacerdotes, para reis e para profetas. Agora, quando eu falo especificamente de daquele que do Messias, daquele que todo mundo espera, a ideia escatológica em si, ela vai precisar do artigo, né? Para falar, bom, o Mashiach será cortado, o Mashiach, só que lá está ungido, será cortado. E essa ideia de cortado, a sequência, professor Luiz, também diz, ve'en lo significa, e ele não será mais, não haverá mais. A esperança da ressurreição, então, de Jesus acaba aqui, se for Jesus. Ve'en lo, não haveria mais esperança para ele. Acabou. Ou seja, como ver Jesus aqui? Como ver um Messias ressurreto aqui, se o termo é absolutamente negativo, ve'en lo? Então acabou as esperanças, inclusive. Não haveria ressurreição de um Mashiach, de um Messias que teria morrido e ressuscitado. Então segue-se que não se refere a Mashiach, não se refere ao Messias em si, mas sim a um ungido que morreu no ano 171 antes da Era Comum, que foi o último sumo sacerdote da ordem araônica, o último sacerdote legítimo no período dos Macabeus. Com relação ao Barenage, voltando a essa temática, que é uma temática realmente relevante, eu insisto que as pessoas continuem lendo o capítulo 7 até chegar à explicação, que Daniel, ele não entende a visão e ele pede uma explicação e fala-se então que o povo dos santos do Altíssimo receberão o poder, a honra e a glória e as nações se inclinarão diante dela. Então, isso, para mim, está resolvido o capítulo 7, Daniel, né? Agora, sobre, por exemplo, a bênção, eu volto aqui à questão do anjo em si, a questão de Deus abençoando, enfim, é essa proposta, como eu falei para você, sobre o anjo em si, que o próprio Jacó pede a bênção, né, desse anjo, e esse anjo é vencido por ele. Por uma tradução muito, muito ruim, muitas vezes, nós entendemos muitas vezes ali como um ser divino. Não é um ser divino ali. Não é um ser divino. É alguém que foi vencido. Porque o nome Israel significa justamente aquele que luta com os homens e com ela e vence. O que é ela? Ele não é exatamente necessariamente o Deus Altíssimo. Ele tem muitas aplicações, inclusive com relação a anjos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, Jesus ali sendo vencido por Jacó. Eu acho que nenhum cristão também consegue imaginar isso. Alguém consegue imaginar, sendo cristão, que Cristo foi vencido por Jacó numa luta noturna? Não faz sentido para mim. Por essa exata razão que eu entendo desta forma, né? E entendo que o Deus Altíssimo nunca foi visto por ninguém. Essa ideia do panav el panav, face a face, é uma expressão idiomática. Na verdade, não é algo real. Porque até Moisés quis ver a face de Deus em Shemot, e ele falou, não, a minha face não se verá. Se você ver, você vai morrer. Né? Mas ele viu o Malach, ele viu o anjo do Senhor. E aí é que está a grande questão. Então, termino assim. Ok, professor João, professor Luiz, meu irmão em Cristo, 5 minutos, fica à vontade, pode ir. Joia. São vários pontos, vamos lá. Gênesis 32, 28, eu entendo que resolve toda essa questão que foi colocada sobre prevalecer sobre Deus ou não. Deus, é claro que ele não pode ser vencido no seu aspecto absoluto, mas ele pode sim se passar numa teofania e, por exemplo, comer. Deus também não poderia comer junto com eles, né? Deus não poderia aparecer e ser lavado os pés, Deus não tem pés. Então são apenas formas de Deus se manifestar a nós. Mas é claro que isso não simboliza uma derrota da divindade.
Mas vamos deixar o texto dizer, Gênesis 32, 28. É o que o texto está dizendo. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Eu imagino isso aqui como uma luta um mestre ensinando o seu pupilo. E o pupilo, o mestre deixa ele aplicar um golpe para que ele aprenda. Apenas isso, não significa que o mestre é inferior, entende? E aqui é o que o texto está dizendo, lutaste com Deus e com os homens. E a prova de que aqui não é um mero anjo, um mero El de forma mais genérica, é que aqui ele está sendo colocado em oposição com homens. Então não faria sentido anjos e homens aqui. Aqui é El, né? Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tá? O próprio texto diz isso. Prosseguindo, eu não me senti respondido sobre a pergunta central. Tá? O texto de Gênesis 48, quando eu falo dele, a grande questão é que ele fala 3 vezes, o Deus que fez tal coisa, o Deus que fez tal coisa. Ou seja, em outras palavras, ele continua falando em sinônimos. Mas na terceira vez ele fala, o anjo, deixando claro que o anjo é o mesmo Deus. Tá? Essa foi a minha questão. E sobre a questão do artigo, vamos aproveitar. Não, Bereshit eu não entendo que ali é em um princípio, ou como alguns tentam colocar também, princípio dos princípios. É só uma variação linguística, eu consigo provar isso, entendo eu, tá? Porque Jeremias 26 já é uma questão que eu já estudei há um bom tempo também. Jeremias 26, 1, por exemplo, é só olhar lá no texto, e existe a mesmíssima expressão, tá? Então lá em Jeremias 26, capítulo 1, nós também temos a mesmíssima expressão, Bereshit. E ali é o reinado de Joaquim. E nós não traduzimos como um reinado de Joaquim, em um reinado. É no reinado, mas está lá Bereshit. E a mesma coisa acontece em Jeremias 27 para o reinado de Zedequias. E a mesma coisa acontece para o reinado de Zedequias no capítulo 28. E assim por diante. Então é só uma variação linguística provando, ou como eu poderia dar vários outros exemplos, de que nem sempre quando não há o artigo, não traduzo como artigo definido. Inclusive diversas bíblias fazem justamente isso, inclusive com Mashiach. Em Daniel. Então, não. Eu creio que isso está bem respondido. Sobre o Lo, né, a ideia ali de Daniel dele ter sido cortado, isso mostra justamente as duas faces do Messias. É uma coisa muito bacana. 2 Messias, não 2 Messias, mas 2 faces do Messias. Por quê? Vamos lá. O Talmud, ele aplica a profecia do Messias, do Mashiach, vindo sobre um jumento, a Yeshua. Daniel 7,13 fala que ele estava olhando as visões da noite e vinha alguém entre as nuvens. Nós já mostrando também essa parte. Então existe uma parte de humilhação, mas também ele vem em glória. Como que a gente concilia isso? É o próprio texto dizendo isso. Alguns chegaram a colocar essa ideia do filho de José morrendo na última batalha e ressurgindo pelo filho de Davi. Arizal, o cabalista, fala isso. Arizal, ele vai dizer, um renomado cabalista, né, do século XVI, ele vai trazer contribuições profundas na Cabala, por exemplo. Ele fala de um processo messiânico dividido em estágios, incluindo a reparação, tikkun, e a redenção, Geulah. Esse pensamento ele pode ser interpretado como 2 momentos do Messias. O Talmud babilônico, na Sukkah 52, diz isso também. E o santo bendito seja ele, dirá a eles, eu vou trazer para vocês o Mashiach ben Davi, mas antes disso, olha só, o Mashiach ben Yosef virá e será morto. Não é nem o Novo Testamento que já dizia isso. Outros textos também já disseram. O próprio Talmud reconheceu que havia 2 tipos de Messias, o Mashiach ben Davi e o Mashiach ben Yosef, por causa dessa tensão. O Midrashim, da Pesquita Rabati 36, diz, o Mashiach, filho de Efraim, lutará contra Gog e Magog. Ele será morto e então os filhos de Israel chorarão por ele. Zohar, da Cabala, obra-prima, também diz, embora Zohar seja posterior, tá? Na tradição mística judaica, ele também discute essa ideia de 2 Messias. Zohar 1:25b. O Mashiach ben Yosef virá primeiro. Ok, virá primeiro, e depois o Mashiach ben Davi trará a redenção final. Zohar 2, o Mashiach ben Yosef deve ser escondido e sofrer, pois sua vinda é a preparação para a revelação do Mashiach ben Davi. Resumo, a única pessoa que cumpriu a primeira parte da profecia, do sofrimento, da humilhação, é Jesus no 1º século, como nós já vimos. Então podemos confiar que ele também cumprirá a segunda parte. A segunda parte é que ainda está por vir. Ele virá nas nuvens em glória, esse Filho de Deus que prometeu essa segunda vinda no Novo Testamento. É só o Novo Testamento, a meu ver, que explica claramente essa tensão que o próprio judaísmo percebeu. Deu tempo, agora o professor João vai fazer a segunda pergunta dele desse primeiro bloco, depois eu estarei fazendo uma pergunta para os dois e pescando um superchat que mandaram. Já quero agradecer a pessoa que mandou. Deixa eu pegar o nome dela. Pega aí o Kleberson, fazendo favor, o nome da pessoa que enviou um superchat. O Carlos André, obrigado aí pelo apoio ao canal.
E, galera, nós com certeza iremos fazer uma parte 2 desse debate, porque nós não vamos se estender muito, já foi conversado com o Luiz e com o professor João, nós não vamos se estender muito. Então, agora é a vez do professor João fazer a segunda pergunta dele. Fica à vontade, professor João, você está com a palavra. Bom, muita coisa para considerar, eu poderia considerar aí ponto por ponto, na verdade, a gente vai ter que ir direto para a pergunta, né, Jadson? Então, a grande questão aqui sobre a presença do artigo, eu quero lembrar que a questão no princípio do reino, professor Luiz, é smichut, na verdade, construto, por isso que o construto não pode levar artigo, mas exatamente por isso, só essa questão. Agora, Mashiach não está em construto, está em absoluto, então deveria levar artigo, em 926, mas não leva. Então, a pergunta aqui basicamente sobre essa questão trinitária, enfim, né? É que no texto de 48 de Gênesis, fala-se sobre a repetição de Elohim, Elohim e depois Malar. Porque são estágios, na verdade, do mesmo Criador, do mesmo Deus, logicamente, amparando os seus patriarcas ao longo da história. Então, eu não vejo aqui uma sistematização de 3 partes da divindade, ou 3 porções da divindade, mas eu vejo uma única, e a última, no caso, no Malar, que lá é vencido por Jacó. A pergunta, então, seria sobre essa divisão, se há uma divisão na Trindade, qual é a sua perspectiva em relação ao Deus que se revela na Torá comparada àquilo que temos no Novo Testamento, se é a mesma coisa. Ok, Luiz, liga o microfone, pode responder. Vai lá, fica à vontade. Ok, teria muita coisa a dizer sobre isso, então vamos naquele texto mais clássico, Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu acredito que os leitores originais entenderam essa questão realmente como uma unicidade. Mas se o Antigo Testamento é uma sombra das coisas futuras, eu posso esperar nele algumas questões também sobre pluralidade. Errada, aqui, ele é sim uma pluralidade provavelmente composta. Ellison, por exemplo, argumenta dizendo que a palavra hebraica errad, significa uma unidade com possíveis divisões em vez de uma singularidade absoluta, como seria Yahid. Em Gênesis 2:24, homem e mulher tornam-se uma só carne, errad. O contra-argumento famoso, já vou me antecipar, é que errad, só carne, está em sentido figurado. Né? Não, para fins de esclarecimento, é só a gente olhar, né? É perfeitamente possível que errado seja uma palavra usada em contexto que exige pluralidade, sem figuratividade, e nós temos exemplos, por exemplo, além desse, né, de Gênesis 2:24, provando isso. Crônicas 23:1 fala de uma família, errado. Números 13:23 fala de um cacho de uvas, errado. Não há indícios nem necessidade de emprego figurado nesses casos. E, inclusive, para um dos rabis mais influentes da era moderna, errado significa mas errado é a palavra ideal para expressar a unidade divina. Como seu equivalente na língua inglesa, a palavra não impede a existência de outros objetos, nem mesmo impede que seu objeto seja composto de partes, citando ele. Ele continua dizendo outras coisas. Então, por exemplo, o homem e mulher, a tarde e a manhã, a unidade resultante com várias combinações de peças colocadas juntas, como Êxodo 36:13. E a Yahid já, o pessoal tenta enfraquecer, dizendo que Yahid seria... poderia ser, essa sim seria uma unidade, não é necessariamente, inclusive, uma unidade indivisível. Pelo contrário, nós vemos que a Yahid aparece em Gênesis 16:15, falando que Isaac era o único filho, sendo que já havia Ismael. Igualmente, Salomão diz ser o único diante de sua mãe, Provérbios 4:13, lá está Yahid. Trata-se de uma tentativa frágil de dissipar o significado do texto, e Yahid está sendo usado em sentido isolado em relação aos seus irmãos, então, contabilizando sim como legítimo, único. Então, Yahid sim seria a palavra ideal se quisesse colocar uma unidade absoluta, seria uma palavra melhor. Embora mesmo se ela estivesse lá, eu não acredito que negaria a Trindade, tá? Enfim, teria vários outros exemplos sobre Yahid que eu poderia colocar, mas vamos falar sobre outros pontos da pluralidade. Quando a gente olha para alguns textos do Antigo Testamento, eu sei do plural majestático, mas eu quero olhar para os verbos, não para os substantivos. Tem uma live que eu só falo sobre isso. Em verbos, por exemplo, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Deixa o texto explicar o texto. Gênesis 1:27 fala, o homem foi feito, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Não foi falou com a cor celestial, não foi de Deus e dos anjos.
A mesma coisa você vê em Gênesis 3:22. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem e o mal. Mas Gênesis 3:5 tinha dito que sereis como Deus, conhecendo bem e o mal. Agora é como um de nós. Como? Opa, Gênesis 3:5 fala como Deus, não como Deus e anjo. A mesma coisa em Gênesis 11:7, não é coincidência. E o Senhor desceu para ver. Horas, mas isso em Gênesis 11:5, o Senhor desceu. Mas ele tinha falado em Gênesis 11:7, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então não é meramente plural majestático, embora eu reconheça que existem discussões boas, e eu trago elas em outra live só sobre isso aí, sobre o plural majestático. E acredito que sim, há uma espécie de plural majestático com substantivos, porque Dagon é chamado de Elohim, Baal é chamado de Elohim, mas que ainda assim pode sim ter sido uma deixa, né, uma coisa proposital de Deus, usar até mesmo elementos linguísticos que podem se conectar com a Trindade, lembrando que não dependemos desse texto para concluir a Trindade. Isaías 6:8, da mesma forma, quem enviarei, quem há de ir por nós. Em todos esses textos eu não vejo corte celestial ou qualquer outra explicação. Só reforçando que Jeremias, eu entendo que o exemplo ali do construto não foi bom, tá, professor? Respeitosamente. O construto em Jeremias 27:1, por exemplo, não tem artigo, nem no construto, nem no absoluto lá, tá? Então, mais uma vez, mantenho a minha posição sobre o exemplo que eu dei, inclusive, de Jeremias, refutando, e não só esse, né? Eu poderia dar vários outros exemplos também. Jadson, como está meu tempo aí? Eu não consigo ver aqui na tela. 1 minuto. Só para ver se eu consigo entrar aqui com mais alguma questão. 1 minuto. 1 minuto, ok. Então, assim, a gente tem... Ok. Nós temos vários elementos interessantes de pluralidade, e um deles, eu quero deixar com você também, já que foi essa pergunta, quando você vai para Isaías 63, aliás, Isaías 63, versículo 7 diz assim, as benignidades do Senhor, vamos contar, 1, mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, 2, presta atenção, versículo 7, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, falou 3 vezes Senhor, é coincidência? Não. Olha agora Isaías 63, 9 e 10, em toda angústia deles, ele foi angustiado, 1, e o anjo da sua presença salvou. 2, e agora o verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Inclusive mostrando que ele é uma pessoa que pode ser contristada. 3, falou 3 vezes Senhor, no versículo 7, e agora diz quem é cada um desses Senhor, no versículo 9 e 10. Esse não é um argumento, é um argumento de especialistas. Dr. Michael Heiser, e por exemplo, explica sobre isso. Fala Senhor, Senhor, Senhor. Ele, o anjo da sua presença, o Espírito Santo. E vários outros exemplos como esse eu poderia citar. Ok. Professor João, 5 minutos, fica à vontade, pode falar, tá bom? Bom, então, vamos começar aqui pelo construto. Construto não leva artigo, professor Luiz. É exatamente isso que eu salientei. Eu não cogitei a ideia de que construto leva artigo, pelo contrário, construto não leva artigo. Principalmente quando você tem uma cadeia construta onde tem um nome próprio. Mas em Bereshit você não tem nome próprio, né? Então, logicamente que isso para mim também está resolvido, né? A questão de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef é usado muito pelo cristianismo para dizer, olha, os judeus já sabiam disso, já sabiam de Jesus que ia morrer, só que Mashiach ben Yosef não é de Judá, é de Efraim, da tribo de Efraim. E Jesus não era da tribo de Efraim. Então, se Mashiach ben Yosef morre e é da tribo de Efraim, não tem a ver com Jesus, porque é da tribo de Efraim. E Mashiach ben Yosef seria um guerreiro. Jesus nunca foi guerreiro, ele foi um pacificador, de acordo com o texto do Novo Testamento. Concordam? Então, é isso. Está resolvido também aqui. Sobre bom, foi citado, o professor Luiz citou aqui várias questões da tradição judaica, enfim, inclusive do Zohar e do Arizal. Só que quando o Arizal via essa divisão, essa distinção, ele estava falando do Mashiach que sofre antes da redenção, porque de acordo com a tradição, a ideia de Mashiach, ele está sofrendo juntamente com Israel no exílio, na Galut. Ele sofre juntamente com Israel na Galut. E depois, então, ele proclama a redenção na sua revelação. Então, não é absolutamente um Mashiach que morre, por exemplo, e que depois ressuscita e se revela num segundo momento. Então, são, na verdade, ideias um tanto quanto distorcidas da tradição judaica, na posição do cristianismo, né? Sobre essa repetição de Elohim, Elohim, Elohim e tal, essa é uma coisa relativamente, acredito que não impacta em nada, porque essa repetição é uma temática do hebraico, inclusive, mesmo em construções, por exemplo, superlativas, né, do Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então, eu não posso dizer que tem três partes divinas aqui, porque tem Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo,
Logicamente que não, isso não é uma sustentação, né? É uma questão gramatical, na verdade, não é uma sustentação ideológica ou filosófica, ou ontológica, ou teológica, isso não serve como um argumento, né? Porque há repetições assim, tem também repetições, por exemplo, como terra, 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 né? Levanta a coroa, suspende o turbante, enfim, em Ezequiel, 3 vezes repetindo coroa, que a coroa foi pervertida. Então isso não serve também como uma trindade de coroas, nem como uma trindade de terras. Então não faz, não se sustenta essa argumentação por conta disso, acreditamos. Sobre as profecias messiânicas de redenção, etc., eu sempre sustentei a ideia de que o cristianismo, na verdade, capturou muito da tradição judaica, mas de uma forma um tanto quanto distorcida. Como eu exemplifiquei, aliás, sobre o Mashiach Ben Yosef, que não tem nada a ver com o Judá, é da tribo de Efraim, né? Então, isso não representa, na verdade. Sobre a questão, a que eu queria voltar até de Gênesis 18, sobre a questão de lavar pés, etc., comer, enfim, já que foi citado a tradição judaica aqui, eu também posso citar o Maimônides, o Rambam, que fala que tudo aquilo foi uma visão, na verdade, e que Abraão acorda no dia seguinte e ele vê a fumaça subindo de Gomorra, Sodoma e Gomorra. Então, tudo aquilo foi uma visão, um sonho de Abraão, porque, de acordo com o texto, ele estaria, as pessoas estariam sobre ele, estavam sobre ele, Nitzavim, estavam acima dele, no sentido, digamos, de sonho, no sentido de revelação ou visão. Então, isso não é algo físico, na verdade. O Rambam, inclusive, insiste muito nisso, já que foi citado a tradição judaica aqui, né? Então, para o judaísmo, essas ideias, elas não se configuram numa divisão, numa trindade ou coisa parecida. Sobre plurais, por exemplo, de Errad e Yahid, o tema é muito vasto, pode ser explorado. Errad pode ser uma unidade composta? Pode. Pode ser uma unidade simples? Pode, depende do contexto. E Deuteronômio 39, 32 diz que não há Deus comigo, Ein Elohim imadi. Já o texto de João, capítulo 1, diz que o Logos, o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, se o verbo era Deus e estava com Deus, está contrariando Deuteronômio 32, 39 frontalmente, porque lá está escrito que não há Deus comigo. Ok, agora vamos para o bloco de perguntas, 2 minutos para ambos responderem. A primeira pergunta é para o Luiz, ou vai ser do mesmo modelo de pergunta para o João. Luiz, quais são as implicações que você enxerga, incoerência ou problemas que você pode apontar em a pessoa não reconhecer o ensino da Trindade no Antigo Testamento? Pode falar aí algumas incoerências ou problemas que você enxerga maior, tá bom? E depois vai ser algo do tipo para o João. Vai lá, fica à vontade. Ok. Vamos ver se eu entendi a pergunta, né? Em relação a incoerências, é o que eu tenho feito aqui ao longo de todo o debate. Poderia apresentar outras já, mas estou guardando até para algumas outras que eu vou citar. Justamente porque o Antigo Testamento demonstra isso. Demonstra exatamente esse Deus plural, embora nós cremos sim que há um único Deus. O próprio João acabou de dizer uma coisa que eu concordo. Não há outro Deus. E esse Shema, nós concordamos com ele. Então, eu não creio que é outro Deus. É um Deus só, mas pessoas distintas. E esse é o espantalho comum que o pessoal faz. Eu tanto concordo com o João nesse ponto, que quando eu questiono a Testemunha de Jeová e outros, eu uso Isaías 43 e 44, mostrando que Deus estava sozinho. Então, é um espantalho dizer que nós não somos monoteístas. Esse é o primeiro ponto. Mas a Trindade, ela aparece o tempo todo, eu já demonstrei em vários momentos, e eu queria dizer assim, qual que é o problema de não compreender isso? O mesmo que Jesus falou lá em João. Ele falou que se não creais, a menos que não creais que eu sou, se não crerdes nisso, morrereis em vossos pecados. Por quê? Porque se nós não cremos que Jesus é Deus, eu sou, e o eu sou ali não faz tanta ligação com o Êxodo 14, né? 3,14, secundariamente faz, mas muito com Isaías 43,10, justamente, porque lá em João 13,19 fala, Rina pisteusete hot ego em mim, deixando claro que ele está citando. Para João, claramente, Jesus é o eu sou. E aí Jesus fala, se vocês não creem que eu sou, morrereis em vossos pecados. O judaísmo não explica isso, e nenhuma outra religião que vai negar a divindade de Cristo, por quê? Porque o preço do pecado é infinito, pecamos contra o Deus infinito, apenas um Deus infinito pode pagar um preço infinito em relação ao que pecamos.
Portanto, Jesus, sendo Deus, ele vem e paga o preço. Que se não cremos que ele é Deus, que ele é o eu sou, nós morremos no nosso pecado. É um preço altíssimo, justamente porque não entendemos o evangelho e o preço da cruz, que não é um mero acerto de contas da morte, até porque há um juízo final, né? Se há um juízo final é porque a minha morte não paga o preço do meu pecado, isso já fica bem evidente. Ok, ficou muito clara aí a sua resposta. Eu vou ver se eu marco com o professor João um tema só sobre a pessoa de Jesus, que para nós cristãos é Senhor Jesus. Nós podemos marcar uma conversa aí com o João acerca desse assunto. Professor João, a pergunta é do mesmo sentido, mais ou menos assim. Quais seriam alguns problemas, incoerência que você enxerga da pessoa entender que a Bíblia está ensinando ali no Antigo Testamento a doutrina da Trindade? Quais incoerências ou problemas que você pode apontar aí? Você tem 2 minutos para responder isso, beleza? Fica à vontade. Ok, muito bem. Na nossa percepção, Jadson, o cristianismo ele nasce no momento em que o povo de Israel estava no exílio, grande parte dele, a minoria estava na terra de Israel, e estava profundamente influenciado por ideias helenistas, certo? Então, o helenismo, ele, desde o século III, na conquista de Alexandre Magno, até o período romano, ele influenciou, impactou muito a mente judaica, e isso passou, inclusive, para correntes populares do judaísmo na época, na Galileia, que viviam lado a lado com nações gentílicas, pagãs, que acreditavam, na verdade, numa pluralidade de deuses, em deuses plurais, né? Em deuses, e curiosamente, três deuses. Curiosamente, três deuses. É isso que é a coincidência mais cruel, digamos assim, né? Os egípcios acreditavam em tríades, os povos de Canaã acreditavam em tríades divinas, e o cristianismo ele nasce justamente nesse cadinho onde se concentra um pouco de Torá, um pouco de judaísmo e muito de helenismo e muito de religiões paganizadas do antigo Oriente Médio. Nós temos exemplos vários de tríades em todo o Oriente Médio antigo. E muito da filosofia judaica estava calcada sobre pensamento greco-romano, na verdade. Tanto é que o próprio Novo Testamento exara isso quando os fariseus dizem, por exemplo, esse povo, aí, essa turba que não conhece a lei é maldita, porque eles estavam realmente envolvidos com muito paganismo. A Galileia era uma região profundamente paganizada, justamente onde nasce o cristianismo. Tá? Então, porque as pessoas falam assim, é judeu, mas estavam paganizados. Então, essa é a implicação. A implicação é que, na verdade, é algo que está definitivamente embasado no paganismo. O que eu entendi pela sua exposição é que, na sua visão, nós estaríamos crendo numa doutrina pagã. Eu vejo que dá um debate daí também, que seria legal, vocês discutissem não por desejarem, perdão, Jason, mas por conta do sistema no qual isso foi desenvolvido, tá? Deixando bem claro. A pergunta é para você mostrar mesmo porque você rejeita, né? A pergunta, o intuito é isso. Tem um superchat, uma pergunta para o Luiz. Pesca aí, o irmão Cleberson, a pergunta eu vou estar lendo. Professor Luiz Eduardo, como interpretar Êxodo 20 e versículo 3, Êxodo capítulo 20, versículo 3, e DR capítulo 5, versículo 7. DR pode ser que ele esteja se referindo a Deuteronômio, né, Luiz? Será? Pode ser, né? Sim, Deuteronômio o quê? Acho que está repetindo aí os 10 mandamentos, né? Deuteronômio? Capítulo 5, versículo 7. É a repetição do decálogo, aham. Então, se ele é 3, no caso, o Eterno, né? Uhum. Deus, né? Então, se é 3, né? No caso, entendi já. Então, esse é o maior espantalho que eu vejo muitos levantando contra a Trindade. Não estou dizendo que o Carlos necessariamente levantou, não sei qual é a opinião dele sobre isso, mas aqui está o ponto. Nós não somos mormons, por exemplo. Os mormons creem em 3 deuses distintos, inclusive crê que Deus tem carne e osso, né, que já foi um homem que evoluiu, nós evoluiremos, também teremos viraremos Deus das nossas
próprios mundos, inclusive até fica aberta a possibilidade de debater com algum mormon, se existe alguém na internet disponível, mas nós não cremos nisso, isso é triteísmo, não, trindade não é triteísmo, nós não cremos em vários deuses, cremos em um Deus, mas que ele se revela em pessoas distintas. Ah, mas como isso é possível? Os fundamentos estão aí, estão na Bíblia, é aceitar ou não. Mas se você quer entrar por uma linha filosófica, não é a gente que está entrando. Você vê que a questionamento vem muitas vezes de quem discorda. Eu mostrei só o fundamento bíblico. Quer ir para a filosofia? Tá, vamos para a filosofia. E isso a gente faz não só com a Trindade, com qualquer elemento do ser de Deus. A eternidade dele, estude sobre filosofia do tempo e a sua cabeça vai dar um nó tão grande, talvez tanto quanto a Trindade, talvez menos, talvez mais, mas de um jeito muito alto também, sobre o Hotel de Hilbert e outras coisas que a gente precisa conversar sobre o tempo. Mas vamos pegar o exemplo da Trindade. O melhor exemplo que eu gosto de deixar, para deixar claro que nós somos monoteístas, é o seguinte: uma pedra é uma essência e nenhuma pessoa. Tem uma essência na pedra e nenhuma pessoa. Um ser humano é uma essência e uma pessoa. Ó, esse aqui tem 1 para 1. O que nós estamos defendendo é que Deus é uma essência, um Deus só, uma divindade só, mas 3 pessoas distintas. Ah, mas como que isso é possível no universo? Ora, só porque a gente não tem um outro igual, correlato, um ser humano aqui que é uma essência de 3 pessoas, não significa que Deus não possa ser. Nós já temos o exemplo da pedra do ser humano. O que eu quero deixar claro é que não é uma contradição lógica. A contradição lógica seria falar que ele é 3 pessoas e uma pessoa, 3 essências e uma essência, a nível filosófico. E aí, quando a gente vai, e isso é o fundamento da Bíblia, eu só estou explicando em termos sistemáticos, tá bom? Então, eu teria mais coisas a dizer sobre isso. É isso aí, Luiz. Vamos aí para o último bloco, cada um vai fazer uma pergunta, e vai ser uma pergunta rápida, 1 minuto apenas, e 3 minutos para a resposta, e 3 minutos para a réplica. Luiz, 1 minuto, tá? Faz a sua pergunta aí. Só faz a pergunta que é melhor para a gente ganhar tempo, né? Vai lá. Eu vou começar da pergunta, e aí depois eu evoluo aqui em outras questões, se possível. Em Gênesis 19, 24, novamente, tem Jeová mandando fogo de Jeová. A minha pergunta é, não é muita coincidência, professor João, que logo agora que aparece Deus na Terra, vem uma expressão dessa que não tem nenhum correlato, você não tem nenhum outro exemplo que existiria, por exemplo, de ileísmos ou de outros textos que eu conheço, eu espero até que talvez você possa citar algum, mas principalmente comparar Gênesis 19, 24 com agora, ó, Amós 4, 11. Subverti alguns de vós, em primeira pessoa, agora lá, como Deus submeteu a Sodoma e Gomorra. Olha que outra coincidência. E vós fostes como que são arrebatados do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ele fala mais uma vez na terceira pessoa. Será que é só uma prova de ileísmo? Amós também se refere assim, tá vendo? E Gênesis 19, 24, tratando justamente assim. Por quê? Porque o anjo do Senhor é Jeová. A gente vê isso até no Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra, né? Ele é onipresente para estar ao redor dos que o temem. Ok, professor João, 3 minutos, pode responder. Muito bem, ok. Então, professor Luiz, é o seguinte, quando examinamos o texto de Gênesis 19, 24, é importante a gente focar no texto segundo as Tamei Hamikra. Quando você vai ver os textos com Tamei Hamikra, eu pergunto para o senhor, onde cai o Atnar neste pasuk? O Atnar, ele cai, na verdade, antes, separando, distinguindo, na verdade, ali os dois, Yud Rei Vav Rei, e por isso causa essa confusão, na verdade. Porque a ideia de que há um Yud Rei Vav Rei no céu e um Yud Rei Vav Rei na terra é algo que o próprio texto não comporta, quando analisado pela gramática em si. É simplesmente uma repetição do nome que veio, digamos, ordem de Hashem, ordem de Yud Rei Vav Rei, que foi, digamos, cumprida por Yud Rei Vav Rei, que está na terra, que na verdade não é o Yud Rei Vav Rei todo-poderoso, distinto ali, mas sim o Malach Yud Rei Vav Rei, que estava lá inclusive com Abraão, aquele que toma o nome dele, né? E é importante, é fundamental entender que, na verdade, que o infinito, que é Yud Rei Vav Rei, ele não comporta o finito. Essa ideia. Aí que está o problema da Trindade. Achar, por exemplo, que a divindade ocupa lugar na matéria. Se a divindade ocupa lugar na matéria, ele deixa de ser divino. Se algum dia Deus ocupou o corpo de Cristo, ele deixou de ser divino. Ele não é mais divino. Porque ele seria simplesmente fulminado.
Não comportaria isso. E essa é a grande questão. A grande questão do judaísmo com relação a isso é a coisa ilógica do infinito, digamos, se acomodar no finito, que é algo inviável, logicamente falando. Né? E devo fazer uma pergunta, Jadson? Perdão? Não, é só responder mesmo, aí o Luiz vai ter a réplica. Perfeito. É exatamente isso que, na verdade, o judaísmo entende como algo totalmente ilógico. Que o infinito possa ocupar o finito. Que o Criador possa ocupar a matéria. Você está me entendendo? O Criador, aquele que cria, se revestir da própria matéria. Então, é algo, digamos assim, impensável do Criador se revestir da própria matéria. E isso é uma impossibilidade. E uma pergunta que eu deixaria aqui é: por que os judeus dos antigos tempos, eles não perceberam essa ideia trinitária e só no Novo Testamento foi que se percebeu isso? Ok, 3 minutos. Luiz, fica à vontade, pode ir. Vamos lá. Retomando algumas coisas que estavam lá atrás que eu queria responder, eu sei que o absoluto é o que leva o artigo, né? Eu mesmo ensino isso. O construto não leva artigo, mas o absoluto não levou o artigo em Jeremias. É isso que eu estou mostrando. Nem o construto, nem o absoluto. Prova, mais uma vez, de que os artigos não são bem assim. Mais uma vez, eu precisaria pegar aqui, porque tem vários outros exemplos. Ele citou Mashiach ben Yosef como se fosse um erro, mas realmente foi errado, porque a interpretação judaica é extra-bíblica, não cristã, não bíblica. O que nós mostramos que Jesus é sim da tribo de Judá. O que eu estou demonstrando é que mesmo os judeus perceberam essa visão dupla facetada do Mashiach e exatamente chegaram a conclusões equivocadas, mas perceberam que havia dois tipos de Mashiach, um sofredor e um glorioso. Agora vamos lá, sobre três. Ele mesmo citou outros exemplos de três, né, e me deu os mais exemplos de dimensões triádicas, né? Por exemplo, a própria bênção sacerdotal, Yevarecha Adonai Vejmerecha, Yer Adonai Panavelecha Vihuneca, Sadonai Panavelecha Vesemnecha Shalom. Sim, para mim são outros exemplos em Deus se revelando de forma desse Deus que se esconde se revela, já deixando outras deixas ali do que ele é. Embora existam textos mais claríssimos, né? Esses realmente são mais sombras. Histórias semelhantes de Trindade. Esse é um tiro no pé, eu entendo, porque você tem também várias histórias correlatas do dilúvio, da criação. A questão é como interpretamos isso, historicamente, eu mesmo defendo. E o próprio fato de que, se o diabo conhece Deus, ele vai fazer afronta a Deus. Então, é de se esperar, sim, que outras culturas possam ter feito tríades como afronta. Cremos que existe um mundo espiritual envolvendo tudo isso aí. Afinal, eles adoram demônios, né? Como Paulo fala, né? Aqueles que adoram outros deuses. Não respondeu, e vamos direto ao ponto de Gênesis. Eu entendo que o professor não respondeu sobre Amós 4:11, que foi o que eu perguntei, a correlação de Gênesis com Amós 4:11. Não mostrou outro texto em que haja expressão tão coincidente logo quando Jeová aparece na Terra. Aí aparece essa expressão, é muita coincidência, isso ninguém explica. Não respondeu sobre a questão do ileísmo, como eu coloquei, eu esperava nos textos. E se Deus ocupar a matéria, ele deixa de ser divino. Aí, mais uma vez, ele entrou em filosofia. E aí, respondendo filosoficamente, não é deixar a divindade. Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Está negando, por exemplo, na própria encarnação. E o próprio fato da teofania já conversamos. Então, ele estaria negando a onipotência de Deus com essa proposição que ele apresentou a nós. Não respondeu também sobre o elemento do rifilo, porque o rifilo, lá em Gênesis 19:24, é causativo, é um sujeito causando outro, mais uma evidência. A Atnar, que ele perguntou, eu conheço, e ela não está no original. Isso aí é uma acréscimo posterior e que não explica. Por quê? Ele mesmo perguntou, existe outra evidência disso? Por que só vocês chegaram a essa conclusão? Não, nós chegamos, mas o Dr. Michael Heiser mostra que outros também chegaram. Inclusive, a tradição judaica acreditou em dois poderes, né, no céu, justamente por causa de textos como esse, onde você vê pluralidade. Então, existiam dois powers being in heaven, como ele fala, né, dois poderes estão no céu. Isso mostra, assim, que outras tradições já percebiam, assim como a própria messianidade que eu demonstrei. E Jesus, ok. 1 minuto, João, beleza, para a pergunta. A última desse bloco. Vai lá. 1 minuto, tudo bem, ok. Então, é a seguinte, primeiramente eu precisaria, digamos, de uma fonte do construto, né, num outro momento, talvez, sobre a questão de os dois poderes. Na verdade, isso foi um herege que perguntou dentro do Talmud. O herege acreditava em dois poderes no céu, professor Luiz, né, que foi o Rabino Aher, que foi punido, inclusive, de acordo com a tradição judaica. O maior herege
da tradição, na verdade. A pergunta, então, mais uma vez, insisto, como que essa revelação, porque eu também não me senti respondido, só apareceu, então, muito tempo depois no Novo Testamento, isso jamais foi entendido dentro da tradição judaica, mesmo pelos profetas, não há nada explícito e nada claro ali, a não ser, no caso, obviamente, assertivas sobre o texto bíblico e sobre repetições de Elohim, 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 mas também tem Eretz, 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 terra, 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 coroa, 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 e ninguém percebe uma trindade de coroas, uma trindade de terras, mas por que percebe uma trindade de Ok, Deus? professor João. Professor Luiz, 3 minutos, fica à vontade, pode ir. Uhum. Ok, sobre os dois poderes, né? Sim, os rabis que leram isso no passado, eu dei uma prova disso. E sim, outros podem julgá-lo de herege, mas eu acabei de dar uma prova justamente do que ele disse que não existia. Existia pessoas que já interpretavam esse texto de forma diferente, e até hoje isso é um problema gigantesco que tenta ser respondido de várias formas, justamente por quê? Porque não é algo trivial que está acontecendo em Gênesis 19, 24. É algo que não tem explicação por N elementos que eu demonstrei aqui, e até hoje, creio eu, tá? De todas as pessoas com a qual eu debati, inclusive com o Fábio Sabino recentemente, numa live curta lá, dentro do Lucas Banzoli, não existe até hoje, não encontrei nenhuma resposta coerente que desminta aquilo que eu tenho apresentado. Sobre a Trindade, mais uma vez, ainda que existam outros elementos, né, apresentando três, isso não foge de todos os outros conjuntos de evidências que eu já demonstrei, inclusive um que não foi respondido para mim coerentemente, de Gênesis 28, mostrando o Deus, o anjo. Ali eu sei que também não está falando de três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele está falando em sinônimos e chama o anjo de Deus. Então, sim, há outros momentos em que eu mesmo já dei exemplo, que nem sempre que aparece três, vai ser a Trindade, mas há relances do que vai acontecer no futuro, coisas que já mostram, né, quem é Deus, e eu dei exemplos, por exemplo, de Isaías 63, deixando claro que há três, e aí tem vários outros exemplos, vamos lá, deixa eu dar alguns aqui, já que a gente pode mostrar. Números 6 eu já citei, Isaías 6, Santo, 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 que é o triságio, né? Isaías 46, 16, carrega implicações trinitárias. Agora o Senhor Deus me enviou, seu profeta é um tipo de apologia de Cristo, a mim e seu espírito. 1, 2, 3. Vamos lá, segundo Samuel 23, o espírito do Senhor falou por mim. Senhor, mim. 1, 2. E sua palavra esteve na minha boca. Olha só, né? E aí vamos contando mais alguns. Teria vários aqui para trazer de textos onde você realmente percebe essa trindade. Salmo 80 tem outras formas também dele mostrar. Faz-nos voltar a Deus. No versículo 1. Salmo 80, versículo 7. Faz-nos voltar a Deus. Dos exércitos. Duas vezes. Versículo 19. Faz-nos voltar ao Senhor dos exércitos. 3. Sim, a Tanar mostra constantemente esse exemplo de 3. E muitas vezes deixa claro que é na pluralidade. O que eu falo aqui não é só um argumento qualitativo, é um argumento quantitativo. Nós discutimos isso em argumentos científicos também. Por que não apenas qualitativo e quantitativo? Porque vocês viram que não é um argumento isolado, é toda uma corroboração. Nós falamos quem há de ir por nós, os verbos estão no plural, aparece os três, tem Jeová mandando de Jeová, existem expressões que não são ileísmos, existe esse de Messias que se mostra divino, pelo conjunto de evidências, não só pela qualidade de cada um, mas um número gigantesco de evidências, sem olhar para o Novo Testamento, para Berit Hadashah, você percebe sim a Trindade, e claro que, se formos ao Novo Testamento, isso só que se confirma, uma revelação progressiva. No Novo Testamento fica inegável. Eu teria outros textos para mostrar claramente também a Trindade no Novo Testamento. Não é coincidência. E eu sempre falo isso, seria muita coincidência. Então, por isso nós vemos os próprios judaizantes, os judaicos, né, os judeus, já chegando a essa conclusão lá atrás. Valeu, professor Luiz. Agora é o professor João, 3 minutos, e aí nós vamos para as considerações finais. Vai lá, professor João. Bem, professor Luiz, eu só quero lembrar o senhor o seguinte, primeiramente, que é interessante que no cristianismo, eu vejo o senhor com muita convicção sobre a Trindade. Só que o cristianismo existem várias versões. Veja bem, o cristianismo existe a Trindade, existe a dualidade, existe, digamos, a questão da unicidade, enfim. E o curioso é que no judaísmo só existe uma ideia. No cristianismo se existe tanta certeza assim nos escritos cristãos, a pergunta é por que existe tanta diversidade e tanta controvérsia no meio, a julgar a partir do século III, na verdade, digamos assim, a partir dos concílios, que isso teve que ser deliberado em concílio em Niceia para poder conciliar as coisas. É curioso isso. Se algo é tão claro como o senhor propõe na escritura, eu acredito que no cristianismo não deveria haver tanta controvérsia. No judaísmo não há. No judaísmo, Deus é um.
Deus é um. E indivisível. E eu acho bastante curioso isso. E isso que o senhor propõe, na verdade, teve que ser definido em decreto. Decreto papal, como o senhor bem sabe. Né? Porque havia controvérsias. E há controvérsias até o dia de hoje. Então é isso que o judeu coloca o pé atrás com isso. Esse é o primeiro ponto. Essa questão da repetição é algo típico da linguagem da Torá e do hebraico em si, que reflete a ideia justamente do superlativo, como nós sabemos, do kadosh, kadosh, kadosh. Isso é arquiconhecido. Isso não pode ser usado como elemento para usar, digamos, como um Deus tríplice. Isso não tem fundamento em fatos. Com relação ao texto em si, o Atnar, que o senhor colocou, eu quero lembrá-lo que o texto massorético, nós só lemos hebraico hoje por conta dos massoretas, e foram eles que colocaram os sinais vocálicos, e também o Atnar, que o senhor ignora. Então você não pode aceitar o texto massorético tal como ele é, porque o senhor lê hoje pelo texto massorético, como eu também leio, mas o Atnar não pode ser simples, não quero aceitar o Atnar, vou jogar ele fora, porque não faz parte. Mas mesmo os pontos massoréticos não faziam parte. Então não faz sentido. Esse argumento não faz sentido, na minha compreensão. Sobre essas controvérsias em si, é que realmente nos levam a realmente rejeitar essa noção, essa ideia. E insisto mais uma vez, isso teve que ser deliberado em concílio, isso não foi algo que surgiu naturalmente no cristianismo. Já o judaísmo estava sempre certo e claro disso, a despeito daquilo tudo que existia no entorno, que eram tríades, como bem sabemos. Então, por esta razão, realmente os argumentos para nós não se sustentam. Ok, agora nós vamos para as considerações finais, e para evitar, a apresentação, eu já vou fazer aqui a propaganda tanto do canal do Luiz, como também do canal do professor João. O canal do professor Luiz, galera, se chama Teologos, até coloquei no título do debate, Luiz do canal Teologos. Então, vai lá, visite, se inscreva. Ok, agora o Luiz ele vai ter os 3 minutos dele de considerações finais. O Luiz também tem um livro, viu, galera? Eu estarei deixando na descrição do vídeo, possivelmente também no comentário fixado, tanto o link do canal dos dois, como também o livro do Luiz. Então, Luiz, os 3 minutos agora é para você deixar suas considerações finais acerca do tema, tá bom? E depois é o professor João, que o canal dele se chama Monoteísmo Racionalista. Vai lá, Luiz. Perfeito, muito obrigado a todos por esse diálogo bacana, professor bem respeitoso, João, obrigado por esse diálogo. Eu gosto quando é assim, quando a gente vai no nível acadêmico, sem falácias retóricas. Acho que isso não aconteceu, acho que está de parabéns, muito, muito bom, né? Parabéns a todos. E é isso aí, o prazer é esse, deixar as pessoas ouvirem a verdade, chegarem às suas conclusões, aqueles que estão de ouvidos abertos e o coração aberto. E aí, considerações finais aqui, algumas até que o João falou, né? O Atnar, ele mesmo reconheceu como estava no original, obrigado, assim como os sinais de cantilação também não existiam. Eu vejo um certo pragmatismo, às vezes, nos argumentos, né? Existem várias versões de cristianismo, logo não é verdadeiro, mas até o próprio judaísmo também tem vários conflitos, eu poderia mostrar aqui, até mesmo em relação a questão do cânon, né, o concílio de Jame, né, mostra isso, já que foi citado concílios, mostrei os 2 poderes no céu sendo discutidos lá entre os judeus, as dupla facetadas missões do Messias também entre os judeus, não usei nenhum decreto papal, e antes mesmo de concílios a gente poderia ler os pais da igreja, mas enfim, eu queria citar e terminar falando desse Messias, desse Mashiach, e ao mesmo tempo, esse Mashiach divino, Isaías 9:6, fala isso para nós também, além de todos os outros textos que a gente poderia citar e alguns que nós citamos. Isaías 9:6 fala que ele é maravilhoso conselheiro, são combos, né, 2 palavras que servem ali como um significado. Maravilhoso conselheiro, Isaías 28:29 fala que Deus é maravilhoso em conselho. Veja como é atributo divino. Então, inclusive maravilhoso é o anjo do Senhor que se comporta assim. O meu nome, por que você pergunta se é maravilhoso? O anjo do Senhor falando, né? E a reação deles, mais uma vez, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face, porque ver o anjo do Senhor e ver o Senhor face a face tem o mesmo peso para eles, né? Na cabeça de quem estava vendo. Percebiam que era algo divino. Deus forte, como nós mostramos, El Gibor, o Messias, o Mashiach de Isaías 9:6, é mostrado como Deus forte
também no capítulo 10, 21, Deus forte também é Yahvé, Yud Re Vav Re. O Pai da eternidade, ele também é, além de príncipe da paz, né, que mostra que é o anjo do Senhor também esse, né, Josué 5,14, o anjo do Senhor disse, sou o príncipe do exército do Senhor. Quantas coisas maravilhosas. Esse mesmo Deus que se apresentou em Êxodo 3 e disse que era o Senhor que apareceu, mas logo em seguida fala que é o anjo, e aí fala para tirar as sandálias, e Craig Keener, por exemplo, demonstra isso, né? Ele fala que os sacerdotes costumavam entrar descalços nos templos, a fim de evitar levar pó e impureza de qualquer tipo para dentro, ou seja, é uma aparição divina, não de um mero anjo ou representante de anjo. Enfim, são tantas coisas maravilhosas que a gente poderia comentar. O que eu tenho é gratidão a Deus por ter esse espaço para falar de coisas tão gloriosas, ou como o próprio Emmanuel, esse Deus conosco, esse Deus que falou em Zacarias 2,10, habitarei no meio de ti. De fato, são mistérios, mas mistérios revelados, e quando nós vamos no Novo Testamento, ele cumpre, ele esclarece, e por isso temos uma visão que responde à grande pergunta, qual é o nome dele? Eu estou citando a Bíblia. E qual é o nome do seu filho? Muito obrigado, muito bem, que Deus professor abençoe. Luiz. Amém, muito bem, meu irmão. Vou passar para o professor João, 3 minutos. Galera, visitem o canal do professor João, canal Monoteísmo Racionalista. Vai lá, João, fica à vontade. Bom, Jadson, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? E também pelo alto nível, acredito, debate com o professor Luiz, muito respeitoso também, muito didático e muito pontual, muito contundente nas colocações também, perfeito. Ajustado dentro do pensamento cristão, acredito. E dentro do pensamento cristão, eu me alinho exatamente a essa ideia, digamos, tradicional, como ele advoga, né? E eu, inclusive, quando cristão, advogava essa ideia da reforma trinitária, enfim, né? E aí o que acontece é o seguinte, esse debate, essas ideias, essa troca de ideias é muito saudável, muito salutar, para mostrar, digamos, as divergências e as diferenças, porque é nas divergências e nas diferenças que nós conseguimos construir algo positivo, acredito. Não numa falsidade, dizendo que as coisas, elas são harmoniosas, são perfeitas, são ajustadas, porque é nessa diversidade que nós percebemos, por exemplo, a liberdade das pessoas exporem as suas ideias, exporem os seus pensamentos, né? Enfim, o cristianismo, dentro da ideia judaica, ele teve uma relação com o judaísmo lá no início, ele tem a sua história, o seu desenvolvimento histórico, teológico, enfim, e essas noções trinitárias, elas são fruto justamente dessa percepção cristã antiga, né, justamente do desenvolvimento teológico a partir da revelação de Jesus no Novo Testamento, dos que vieram na sequência, configurando essa doutrina, essa ideia, que se tornou popular e se tornou, na verdade, majoritária a partir do século III. Eu insisto nisso porque isso foi realmente uma decretal, né? Uma decretal que, inclusive, protestantes seguem hoje, em conformidade com as determinações da Igreja Católica Apostólica Romana e dos seus sínodos universais e provinciais, né? Inclusive o cânon, na verdade, protestante é um cânon que segue basicamente a linha, né, da antiga Igreja Católica Romana, conforme disposto em vários credos, em várias listas, né, listas canônicas. Eu entendo esse processo histórico e acredito que isso seja importante estudar e entender e compreender, mas é assim, o judaísmo ele segue nesta linha de unicidade absoluta de Deus, e o cristianismo segue, digamos, nessa diversidade, né? Nessa amplitude de ideias, enfim, é muito salutar, é muito bom, foi muito gratificante o debate. Muito obrigado. Valeu, professor Luiz, professor João, foi um debate de alto nível. Galera, você que ainda não deixou o like nesse vídeo, deixe, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, beleza? Conheça os canais que eu citei, o canal do Luiz, Teólogos, e o canal do João, que é o Monoteísmo Racionalista, beleza? O link dos canais estarão
na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E é isso aí, até o próximo debate. Sempre quando eu falo no final, siga a visão que é mais razoável e com base no tema que é mais coerente nas escrituras. Com base nas escrituras, beleza? Abraço, João. Abraço, Luiz. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.